Olá, está no ar o Rádio MP Entrevista. Eu sou o jornalista Marco Aurélio Franco e vou conversar com o promotor de justiça Igor Serrano, coordenador do GAECO de Varginha, que divulgou recentemente um balanço da atuação do grupo em 2024. Promotor Igor, seja muito bem-vindo ao Rádio MP Entrevista. Promotor, vamos começar a nossa conversa com o senhor explicando o que é o GAECO, qual que é a razão da existência dele e de que forma ele atua, porque o cidadão comum não deve ter muito conhecimento sobre o que é o GAECO, né? Que é um órgão do Ministério Público, é isso mesmo? O GAECO é uma estrutura que existe dentro do Ministério Público, né? Se chama Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que foi criado em 2014 com exclusividade de membros, ou seja, um promotor de justiça, coordenador dedicado a cada um dos GAECOs regionais e também o GAECO Central em 2017, e ele existe para apoiar o promotor natural, ou seja, o promotor da comarca, o promotor ali que atua na cidade, junto ao cidadão, nas investigações mais complexas envolvendo criminalidade organizada. Aqui em Minas Gerais, essa implementação do grupo ocorreu por um movimento dos próprios promotores de justiça, que perceberam que dentro das suas atribuições não tinham condições, dado o movimento das promotorias, o dia a dia conturbado e a ausência de ferramental, de investigar uma criminalidade mais complexa, uma criminalidade mais organizada, e demandava mais atenção, expertise, uso de técnicas especiais de investigação e tempo. O senhor falou em crimes mais complexos, né, que o GAECO atua. De que forma, assim, a gente pode falar, que tipos de crimes seriam esses? O GAECO ele atua em toda a criminalidade que abarque uma organização criminosa. Então, há lá na lei determinados requisitos que devem ser preenchidos para a caracterização da ação de uma organização. Estrutura ordenada, divisão de tarefas, prática de crimes cujas penas sejam superiores ao patamar de 4 anos, que é o patamar legal fixado pela própria legislação, estabilidade e permanência desses membros. Então, são requisitos que a legislação estabelece para que haja atuação de uma organização criminosa e haja, portanto, um enquadramento na lei de combate ao crime organizado. Qualquer crime pode ser praticado no âmbito de uma organização criminosa. Entretanto, o que nós verificamos com maior facilidade? Os crimes violentos, tráfico de drogas, né, que abrange muitas vezes a utilização de violência, não para o tráfico em si, mas os crimes subjacentes, roubos, como nós vemos agora, por exemplo, no novo cangaço, e também crimes do colarinho branco, pecular, que é o desvio do dinheiro público, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal. Em relação a esses últimos crimes mencionados, crimes do colarinho branco, há uma acentuada atuação dos GAECOs, uma vez que foi percebido por todos, inclusive pelos promotores naturais, uma deficiência do Estado em relação à investigação, sobretudo por parte da Polícia Judiciária e também do próprio Ministério Público, havendo, portanto, a necessidade da intervenção de um órgão especializado para apurar esse tipo de crime. O que diferencia, além de serem os crimes complexos que são investigados, o que diferencia? É a estrutura? O que é, promotor? Exatamente isso, é a estrutura. O GAECO ele é composto por um promotor de justiça coordenador, outros promotores de justiça, podem ser 2 ou 3 ou 4, que são integrantes, por policiais militares, por policiais civis, por policiais penais e rodoviários federais em algumas localidades. E é um órgão dotado de estrutura técnica e tecnológica, veículos, equipamentos, softwares, todos eles disponibilizados e a serviço do grupo em apoio ao promotor natural. Ou seja, o que diferencia são as pessoas que estão à disposição e as ferramentas que podem ser utilizadas para a investigação dessa criminalidade mais complexa. O que o Ministério Público, via de regra, não consegue fazer ordinariamente no trabalho das promotorias de justiça. No caso, vamos citar aí, vamos para o sul de Minas, vamos de Varginha, né, que é uma região, vamos dizer assim, que tem divisa com São Paulo, né? A gente sabe que a criminalidade atua mais nessas regiões, né? Vamos dizer assim, qual que está sendo o diferencial de um GAECO nessa região? Aqui no sul, propriamente, nós temos
2 GAECos. Nós temos o GAECO de Varginha, que fica mais ao norte, pensando no mapa, né? E temos o GAECO de Pouso Alegre, que vai ficar um pouco mais ao sul. O GAECO de Varginha, por exemplo, ele atende 44 cidades. Com a utilização desse ferramental, nós conseguimos, por exemplo, no ano de 2024, realizar 15 operações, entre operações próprias e operações em apoio a outros GAECos, inclusive de outros estados da federação. Dentro das investigações que fizemos aqui, nós oferecemos 7 denúncias, cumprimos 24 mandados de prisão preventiva, fizemos 4 prisões em flagrante, mandados de busca e apreensão foram 68, terminais interceptados ou captações ambientais realizadas foram 11, diligências de campo 30, extração de celulares, que é uma possibilidade que temos em razão da ferramenta Celebrite, que nos foi disponibilizada pela Procuradoria Geral de Justiça, foram 67 extrações, e o número de apoios investigativos judiciais hoje, que nós estamos em andamento aqui no GAECO de Varginha, são 28, sendo que apenas no ano de 2024 aportaram 11 novos pedidos. Então, com a utilização dessas técnicas, desse ferramental investigatório, nós conseguimos fazer grandes investigações no ano passado. Aqui eu destaco uma, que talvez tenha sido maior, que foi a Operação Trem da Alegria, que aconteceu na comarca de Iguapé. O objeto foram crimes de organização criminosa, peculato, como eu disse, que é o desvio de dinheiro público, corrupção ativa e passiva, fraude em licitação, lavagem de dinheiro, preterição na ordem de pagamento de credores do município, de fornecedores de bens e serviços, entrega de veículo automotor à pessoa não habilitada, tudo isso sob a liderança do então ex-prefeito, do hoje ex-prefeito de Iguapé, diversos outros servidores públicos, inclusive de alto escalão, e empresários. Somente nessa investigação, nós cumprimos 49 mandados de busca e apreensão ao longo de todas as suas 7 fases. Hoje nós estamos adentrando em uma nova fase de desmembramento dessa investigação. Mandados de prisão preventiva cumpridos foram 19, 7 pessoas foram denunciadas, algumas delas mais de uma vez, totalizando 26 pessoas ao todo denunciadas, considerando todas essas 7 fases. Número de crimes apurados até então e levados ao conhecimento do Poder Judiciário, 44. E aqui nós temos números superlativos também no arresto e no sequestro de bens, que totalizaram aproximadamente 15 milhões de reais. Inclusive, nós tivemos o sequestro de um condomínio de luxo inteiro, que ele era produto de crime, cujos membros, até o presente momento, há mais de um ano, inclusive, são presos. A gente tem a região do sul de Minas, e o tráfico de drogas também é um grande problema que dá muito trabalho para o GAECO. Bastante. Nós temos aqui, tivemos várias investigações a respeito do tráfico de drogas, sobretudo nas cidades de Três Corações, Campo Belo e Varginha. Inclusive, já foram mais de 10 operações envolvendo a temática tráfico de drogas, sobretudo envolvendo o PCC. Apenas agora no ano de 2024, nós tivemos 2 sentenças bastante importantes na cidade de Campo Belo, porque lá nós investigamos uma célula do PCC, que estava bastante atuante e praticando crimes não apenas de associação para o próprio tráfico de drogas, mas também na disputa pelos pontos de venda de drogas, nas guerras entre facções, eles também estavam praticando outros crimes, tais como sequestro e cárcere privado, promovendo os famosos tribunais do crime. E se dedicavam também a outras atividades criminosas, como a receptação de veículos, produto de crime, trazendo veículos clonados de São Paulo para comercialização aqui no sul do estado de Minas Gerais. Em 2 fases da Operação Escritório do Crime, e as penas somadas de uma delas ultrapassa 46 anos e a outra ultrapassa 100 anos de reclusão. Na primeira foram 6 pessoas condenadas e na segunda 6 pessoas também condenadas. Promotor, o Procurador-Geral de Justiça falou recentemente que uma das grandes prioridades dele, o Dr. Paulo de Tarso, é o combate a esse crime organizado. O senhor falou em PCC. É uma realidade, pelo menos no sul de Minas, é um problema que o Ministério Público já está, assim, como o senhor disse, já está atuando contra isso. Sem dúvida alguma. Já há alguns anos, aqui pela nossa experiência, eu posso falar na cidade de Três Corações, agora na cidade de Campo Belo, na cidade de Varginha também. Nós temos células do PCC
A criminalidade, infelizmente, é ilícita à natureza humana. O Estado deve colocá-la em níveis aceitáveis de civilidade e convivência social. Então, essas investigações e apurações contra o crime organizado, elas não podem parar, né? O Estado tem que sempre tentar debelar essas células, né? Diminuir a prática dos crimes, se não conseguir zerar a prática de crimes, que é algo muito difícil de se fazer, diria talvez até mesmo impossível, né? Sob o ponto de vista sociológico e criminológico. Isso precisa ser combatido, as pessoas precisam ter a percepção de risco, o custo deve ser mais alto do que o benefício para que essas organizações criminosas não se proliferem ainda mais e não lancem seus tentáculos ainda mais sobre o estado de Minas Gerais. Esse foi o Rádio MP Entrevista com o promotor de justiça Igor Serrano, coordenador do GAECO de Varginha, que divulgou recentemente um balanço da atuação do grupo em 2024. Até a próxima. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.